tá? E vamos iniciar a aula, bem dizendo. Então, olha só, pessoal. Então, ó, pro Fábio, nas duas primeiras aulas, tá? A gente estava vendo, Certo. a gente viu, foi bastante teórica, tá? Então, eu acho assim, foi uma boa hora para perder, tá? Foram boas aulas de se perder, porque depois você assistindo o vídeo, pesquisando, você vai conseguir fazer esse levantamento sem muito problema, tá? Então, nas duas primeiras aulas, a gente viu, tá? Quais que são os elementos que a gente vai encontrar, quais são os elementos, tá? E qual é o funcionamento desses elementos que a gente vai encontrar em sistemas hidráulicos e pneumáticos, tá? Então, a gente viu o que é um compressor de ar, quais são os tipos e o funcionamento. A gente viu o que é um reservatório de ar comprimido. A gente viu o que é uma válvula, o que é um pistão. A gente viu esses elementos, tá? O que é uma bomba hidráulica, o que é um líquido, qual líquido que a gente usa em sistema hidráulico. Então, foi bastante teórico o que a gente viu nos últimos elementos, tá? A gente aprendeu só o funcionamento deles. Acredito que muitas coisas vocês até já sabiam, tá? E já sabem, da prática mesmo, do dia a dia, principalmente o pessoal que trabalha na indústria, já tem uma certa experiência com isso, tá? Hoje, pessoal, tá? A gente vai começar realmente a trabalhar o projeto de um sistema hidráulico, tá? Como que é a simbologia de um sistema hidráulico e pneumático, tá joia? Porque como a gente viu, pessoal, uma bomba lá tem vários símbolos para essa bomba, né? Então, ó, vamos colocar aqui um compressor de ar, tá? Imagina se todo projeto que a gente fosse fazer, a gente fosse desenhar o compressor de ar. Aí você desenhava lá o motorzinho, tá? Que tem aqui, ó, admite o ar, daqui sai encanado, tá? Imagina que trabalho seria, tá? Toda vez que a gente fosse fazer um projeto, tá? De um sistema hidráulico pneumático, a gente tem que colocar foto dos dispositivos, tá? E não é assim que funciona, tá, pessoal? Então, tá? Quando a gente vai trabalhar com o projeto de um sistema hidráulico e pneumático, tá? No projeto, cada um dos elementos que a gente estudou na semana passada, bomba hidráulica, sistema motor, tudo isso, pessoal, tudo isso tem uma simbologia, tá? Que tá? Regulado por normas técnicas, tá? Lá da ABNT. Então, pessoal, então todos os dispositivos que a gente viu, tá? Tem um símbolo associado a ele, que quando a gente vai fazer um projeto pneumático, a gente utiliza esse símbolo, tá bom? Aí vocês me perguntam, precisa conhecer todos os símbolos? Eu preciso saber de cor, tá? Que, por exemplo, eu preciso saber de cor o símbolo da bomba de um filtro, eu preciso saber o símbolo de uma bomba hidráulica, eu preciso saber o símbolo de um reservatório de ar comprimido? Claro que não, né, pessoal? Tá? O ensino na base da decoreba, graças a Deus, tá? Ele tá ficando cada vez mais para trás, tá? E porque hoje em dia, pessoal, eu chegar numa sala de aula, tá? Ou numa sala de aula, principalmente num ambiente virtual aqui, todo mundo tem um celular com acesso à internet, tá? E eu falar para vocês, ó, decorem aí para mim, tá? Que esse daqui, ó, é o símbolo do manômetro. Então, toda vez que eu for colocar um manômetro numa linha, eu tenho que colocar esse símbolo, tá? Pessoal, é burrice, né? Tudo isso a gente está de fácil acesso, fácil consulta, tá? Por isso que essa primeira aula aqui, ela é uma aula mais rápida. Ela é uma aula de apresentação. Eu vou apresentar os símbolos para vocês, tá? E eu vou mostrar para vocês, tá? Porque a gente ainda não está montando o projeto, né? A gente está conhecendo a unidade 1, seção 1, 2, 3 e 4, ela está apresentando para vocês os elementos de um projeto hidráulico e pneumático, tá? Então, eu vou apresentar para vocês aqui como que são esses símbolos, tá? E como que eles ficariam em um sistema hidráulico e pneumático, tá? Então, é isso que eu vou apresentar para vocês.
Depois a gente vai entender realmente como que eles funcionam, tá? Nesse momento a gente está com uma apresentação. Nas aulas passadas eu apresentei o funcionamento deles, agora eu vou apresentar, pessoal, tá? Como que são os gráficos, tá? Em um projeto, tá, pessoal? Então, olha só, como que eu represento, tá? Um duto principal, tá? Ou uma tubulação, tá? Então, toda a tubulação que envolve o meu projeto pneumático, quando eu vou representar ele no meu projeto, ela é uma linha contínua, tá? Então, ó, a gente coloca ela como uma linha contínua. Então, toda vez que a gente vê um projeto que a gente tiver uma linha contínua, tá? Ele é uma tubulação. E serve tanto para os sistemas, ó. Esses daqui são os elementos que são incomuns, tá? Para sistemas hidráulicos e pneumáticos. Linha de comando, pessoal. Uma linha de comando, tá? É uma linha por onde vai passar uma informação. Não é uma linha por onde vai passar ar comprimido ou líquido ou fluido hidráulico, tá? É uma linha de informação, ela vai conectar principalmente, tá? A parte elétrica do meu sistema hidráulico e pneumático, tá? Toda vez que a gente tiver uma linha de comando, ela é uma linha pontilhada, tá? Duto flexível, pessoal, tá? Usado principalmente em sistema pneumático, ó. Toda vez que eu tiver uma parte flexível do meu sistema, ó, ele é representado por essa bolinha, tá? Conector, pessoal, olha só, o conector é um pontinho, tá? Então, toda vez que na minha linha eu tiver um conector que vai conectar uma ou mais linhas, ele é representado por um pontinho. A direção do fluxo, ela é indicada por uma seta, tá? E olha só, pessoal, isso daqui, tá? Esses dois últimos aqui costumam gerar bastante confusão, tá? No princípio, nos primeiros projetos que os alunos vão elaborar, tá? Porque olha aqui para mim, pessoal. Isso daqui é um cruzamento, tá? Algumas pessoas alguns projetistas gostam de colocar essa barriga aqui, tá? Justamente para indicar, ó, como se esse fio passasse por cima do outro, tá? Mas não precisa, pessoal, tá? Basta eu deixar aqui, ó. Se eu fizer um cruzamento assim, ó, pessoal, duas linhas de dois dutos principais, tá? Quer dizer que eles se cruzam, tá? Mas eles não se comunicam. Quando que a gente tem a junção de tubos, tá? Se eu tiver a junção, eu tenho esse pontinho aqui, ó, tá? Então, olha só, pessoal, se eu tiver assim, ó, lá na minha representação, tá? A gente tem dois dutos assim, tá? Quer dizer que esses dutos, eles não se juntam, tá? Eles só se cruzam, tá? Se eu tiver uma junção de dutos, eu tenho que ter a minha bolinha, ó, que representa o meu conector, tá? Deu para ver, pessoal, a diferença de um cruzamento para uma junção? Tranquilo de entender? Tranquilo. Tranquilo? Então, ó, novamente, tá? Isso aqui, pessoal, vai ficar disponível para consulta de todo mundo, tá? Olha só, pessoal, um plug, tá? Toda vez que a gente tiver um plug, ó, ele é representado por um X, tá? Um IGAT, pessoal, com uma abertura mecânica, tá? Então, conexões entre linhas, tá? Que tem uma abertura mecânica, representado, ó, por duas setas, tá? Olha só, o manômetro, tá? Que é um instrumento medidor de pressão. O termômetro, que é o medidor de temperatura. E o meu rotâmetro, que é o meu medidor de física, tá? Esses são instrumentos de medição que a gente vai encontrar em praticamente toda a linha pneumática ou hidráulica, tá? São os instrumentos, tem alguns outros instrumentos, tá? Que como não são tão comuns, eu não coloquei aqui, tá? Mas esses são os instrumentos que a gente normalmente encontra num projeto de linha hidráulica. Manômetro, termômetro e
rotâmetro, tá? Esses são os exemplos dos dois. O manômetro é a setinha, o termômetro é a bolinha, ó, representando um termômetro, o bulbo do termômetro e o cabo, e o rotâmetro parece essa bola de tênis aqui, tá? Ó, então olha só, pessoal, esses elementos aqui que eu mostrei para vocês, tá? São elementos que são comuns a sistemas hidráulicos e pneumáticos, tá? Agora, pessoal, ó, vou mostrar para vocês, tá? Os elementos dos sistemas pneumáticos, tá? Elementos exclusivos de sistemas pneumáticos, tá? Então, olha só, pessoal, a gente viu isso daqui, ó, tá? Ó, a aula passada a gente viu todos esses instrumentos, tá? Todos esses elementos aqui, todos esses componentes, a gente viu o princípio de funcionamento deles, tá? Mas olha, o compressor de ar, tá? Compressor, esse é o símbolo dele. Motor, reservatório de ar comprimido, tá? A gente tem aqui o reservatório, tá? Purgador com dreno manual, ó, pessoal, toda vez que eu tiver, ó, um dreno manual para tirar líquido do ar comprimido, ó, tirar a umidade do ar comprimido, é assim. Filtro, pessoal, ó, o filtro, ele é um triângulo, ó, com um pontilhadinho, tá? Resfriador, tá? A gente tem aqui, ó, resfriador, secador de ar e válvula, pessoal. Toda vez que a gente tem uma válvula de abertura e fechamento, tá? Ó, filtro de ar, pessoal, tá? Ó, válvula reguladora de pressão, tá? E o lubrificador, tá? Esses elementos aqui, pessoal, tá? São elementos muito utilizados nos sistemas pneumáticos, tá? Principalmente esses primeiros aqui, como elementos condicionadores do ar, né? Lembra que o circuito pneumático a gente vai utilizar como transportador de energia mecânica o ar comprimido. Então a gente tem que tirar o ar da atmosfera e condicionar ele para ser utilizado, né? Então todos esses elementos aqui, ó, que a gente viu até aqui, a gente viu que são elementos condicionadores do ar comprimido, tá? Agora, pessoal, tá? Ó, a gente vai ver aqui, esses elementos aqui, ó, preparam o ar de ser transportado, né? Aqui, ó, o duto é por onde o ar vai ser transportado. E vai ser transportado até onde? Até os atuadores, tá? Olha só, pessoal, que atuadores que a gente tem no sistema pneumático, tá? Primeira coisa, ó, um cilindro de simples ação com retorno por mola, tá? Então, olha só, quando o ar comprimido chega nesse cilindro, ó, esse cilindro, ele é projetado, ó, tá? Então, ó, ele é projetado aqui para frente, tá? Toda essa haste chega aqui para fora e ele comprime essa mola, tá? Ó, então, o ar, esse símbolozinho aqui, ó, tá? É por onde o ar vai entrar. Quando o ar entrar aqui, ó, tá? Ele vai ser consumido empurrando esse cilindro de ação simples para frente. Esse cilindro aqui, pessoal, ele vai estar em um sistema, tá? Então, essa ação dele ir para frente e para trás faz parte da minha ação de atuação que eu quero fazer. E o retorno dele, ó, é feito pela mola, ó. A mola comprime ele para trás. Então, o ar joga ele para frente e a mola empurra ele para trás. Oi, Fábio, você tem alguma pergunta? Ô, Luiz, só queria tirar uma dúvida. Sim. Essa válvula reguladora de pressão com escape, no caso, seria o pressostato? Essa daqui? Isso. É também chamado de pressostato, tá? Ah, tá. Tá? Aham. Ela regula a pressão do sistema, tá? Ah, E tá. Eu fiquei na dúvida. Não, sim. Tem alguns elementos, como a gente viu, tem alguns elementos do sistema, tá? Que trabalham com uma pressão e outros com outros, tá? Então, essa válvula ela consegue tanto elevar quanto diminuir a pressão do sistema antes de mandar para os atuadores. E ela consegue também garantir que a pressão que vai para os atuadores seja constante, tá? Não sofra com as variações da etapa de condicionamento. Ah, ok. Uhum. Ok? Pessoal, olha só. Este cilindro aqui, ó, de dupla ação, tá? Pessoal, ó, a gente tem duas entradas de ar, ó.
Então, uma faz ele acionar para frente, tá? E ele fica acionado para frente, pessoal. Então, ele fica aqui na frente, ó. Uma vez acionado, esse cilindro vai para frente. E eu preciso de um outro comando de ar, ó, de um outro jato de ar para empurrar ele para trás, tá? Esse cilindro aqui, ó, o primeiro de ação simples, tá? Ele só é acionado enquanto o ar é consumido, depois a válvula para. Esse daqui, o ar empurra ele para frente, ele fica acionado. Para desacionar, eu preciso de mais uma rajada de ar, tá? Para fazer ele voltar. Cilindro telescópio, pessoal, muito parecido com o cilindro de simples ação, tá? Só que a volta dele é gradual, não é rápida, igual a do cilindro de simples ação, tá? Pessoal, motor pneumático, tá? É um motor que vai acionar através de uma ação de ar comprimido, tá? E o oscilador, tá, pessoal? O oscilador, ele oscila entre empurrando e sugando, tá? Conforme o comando que você coloque nele. Então, ele pode soprar ar ou fazer o contrário. Fazer o movimento de uma ventosa. Tá bom? Então, esses aqui são os elementos, ó. São os principais, tá, pessoal? Tem mais, tá? Mas são os principais elementos que a gente tem em um acionamento de um sistema pneumático, tá? Então, ó, esses aqui são os elementos comuns, tá? Esses aqui são os elementos de condicionamento do ar, tá? E esses aqui são os atuadores, tá? Então, basicamente, pessoal, todo o sistema, tá? Pneumático hidráulico, a gente tem o sistema de condicionamento, tá? E os atuadores, tá? O sistema de condicionamento é ligado aos atuadores através das tubulações, tá? Agora, pessoal, tá? Vamos ver os elementos, tá? Os símbolos gráficos para os sistemas hidráulicos, tá? Esse daqui, ó, aqueles lá eram específicos para os sistemas, pneumáticos. Agora vamos ver os hidráulicos, tá? Pessoal, olha só, o sistema hidráulico, tá? Então, ó, no sistema pneumático, tá? A gente retira o ar do meio ambiente, tá? E esse ar que a gente vai utilizar para ser a energia mecânica no meu sistema, tá? Pessoal, como a gente retira o ar do meio ambiente, a gente precisa preparar ele para utilizar. Ou seja, a gente precisa condicionar esse ar para utilização, tá? Então, a gente tem todos esses elementos aqui, ó, que são elementos condicionadores, tá? Ou preparadores do ar. Pessoal, o fluido, tá? Um sistema hidráulico, a gente trabalha com óleo mineral, tá? Que a gente já compra esse óleo mineral com as características que eu preciso, tá? Então, ó, a gente viu lá que os óleos, tá? Eles variam quanto a viscosidade, a compressibilidade, a temperatura de atuação. Então, eu vejo qual que vai ser a região de atuação do meu sistema, né? E eu já compro a matéria-prima que vai transportar energia mecânica pronta, tá? Então, eu não preciso de um sistema de condicionamento para o sistema hidráulico, tá? Eu só vou precisar, pessoal, ó, de um reservatório, tá? Onde eu vou guardar o excedente do óleo, tá? Um filtro do óleo para limpar esse óleo de possíveis sujeiras que ele vai acumulando durante o funcionamento, tá? E uma bomba hidráulica. Essa bomba aqui, ela é responsável pelo deslocamento do óleo ao longo do meu circuito. Tá joia? Então, pessoal, como eu não preciso de elementos condicionadores, os elementos que vão fazer o meu sistema circular são bem menores, tá? Mas, ó, a gente tem também, tá? O motor, que é normalmente acoplado à minha bomba hidráulica, tá? Ó, o acumulador hidráulico, tá? E o intensificador de
pressão, tá? Que faz o mesmo trabalho, ó, da válvula reguladora de pressão, no caso do meu sistema pneumático, tá? Então, são esses elementos aqui que a gente tem, tá? Que faz o óleo se movimentar no sistema hidráulico, tá? Olha só, pessoal. Aí agora a gente tem os componentes, tá? Que vão aplicar essa energia, tá? Olha só, pessoal. A gente tem aqui, tá? Muito parecido, ó, tá? Cilindro de simples ação, tá? Com avanço por mola, tá? Então, olha só. Quando entra o óleo no sistema, o cilindro avança, tá? E ele retorna pela ação da mola, tá? Então, o óleo só faz a ação de avançar. Quando eu preciso avançar, o óleo entra nesse sistema, faz ele avançar e a própria mola puxa de volta, tá? Então, olha só, enquanto esse cilindro se conectar ao sistema hidráulico, a mola está avançada. A partir do momento que a gente corta a comunicação do sistema hidráulico, tá? Essa minha mola retorna. Cilindro de dupla ação, pessoal. Esse daqui, tá? O movimento dele, tanto para a direita quanto para a esquerda, depende da conexão, ó, das duas extremidades, tá? Ao óleo. Ó, se eu acionar a minha conexão da direita, tá? Os meus duplos cilindros, ó, se movimentam para direita, tá? Se eu acionar a minha conexão da esquerda, os meus duplos cilindros se comunicam para esquerda. Tá bom? Então, olha só, pessoal. A gente tem motor hidráulico, tá? E o oscilador hidráulico, que faz o mesmo trabalho do oscilador e motor pneumático, tá? Olha só, pessoal. A gente tem a válvula controladora de vazão, tá? Também chamado de estranguladora. O que a válvula controladora de vazão faz, tá? Dependendo do acionamento dela ou não, ela direciona, tá? Ela aumenta ou diminua a minha vazão. Ela chama estranguladora, tá? Porque essa válvula, ela diminui ou aumenta a secção do tubo, tá? E uma determinada, ó, o tubo vem aqui, ó, tá? E a gente tem aqui, ó, a válvula estranguladora, tá? O que essa válvula faz, ó? Essa válvula, ela pode aumentar ou diminuir a passagem do líquido aqui, tá? Do fluido aqui. Pessoal, lá pela equação de Bernoulli, tá? Se vocês viram em mecânica dos fluidos, toda vez que a gente estrangula a passagem de um fluido, o que a gente faz com a vazão? A gente aumenta, né? Por isso que quando a gente aperta a boca da mangueira, a água vai mais longe, tá? Válvula controladora de pressão, válvula de bloqueio, que permite ou não a passagem, tá? Conforme o acionamento dela, e a válvula direcional, ó, pessoal, que ela pode ser de 3 ou 2 vias. Nesse caso aqui, ó, ela é de 2 vias, tá? Que quando acionada nesse sentido, ela manda o fluxo nesse sentido. Se acionada no outro sentido, ó, ela manda o fluxo, ela controla, tá? Ela direciona a passagem do meu fluido. Então, olha aqui, pessoal, tá? Quando a gente for fazer um projeto, tá? A gente pode fazer um esquema, tá? Assim, ó. Então, eu tenho aqui, ó, tá? Ó, o meu sistema, tá? Eu quero, ó, todo esse meu sistema aqui, ó, vai ser um sistema, tá? Para mover, tá? O meu pistão, ó. Eu quero um sistema, o meu sistema aqui pneumático, tá? Vai ser só para o controle desse único pistão, tá? Normalmente não, tá, pessoal? Envolve mais, é um conjunto de pistões e válvulas, tá? Mas eu estou fazendo um sistema aqui só para controlar esse único pistão, tá? Então, lá no projeto, bom, se vai ser um sistema pneumático, tá? A gente vai precisar, tá? Isso daqui, ó, todo sistema pneumático vai precisar de um compressor de ar ligado a um motor que faça ele funcionar,
tá? A gente vai ter um controlador de pressão e um filtro. Depois o meu ar vai passar por um regulador e só depois que passar pelo lubrificador, ele vai estar pronto para o meu funcionamento, tá? Depois, ó, quando ele estiver pronto, ele vai passar por uma válvula de controle direcional, que vai permitir que ele vá para o meu pistão, tá? E o ar, depois que ele entrou no meu pistão, ele vai voltar, ó, vai passar por um controle funcional e vai voltar, dar sequência no meu sistema, tá? Mas eu quero, ó, então a gente conversando aqui, tá? Viu que essa parte do sistema vai ser assim, tá? Como que a gente vai representar essa parte do sistema, tá? De modo, quando a gente for entregar a planta, quando a gente for entregar o projeto, tá? Primeiramente para ser aprovado e depois para ele ser colocado em execução, tá? A gente vai colocar todos esses símbolos aqui, a gente vai utilizar as representações deles da norma, tá? Então vamos ver como é que vai ficar, ó. Então vamos lá, olha pessoal. Primeira coisa que a gente tem aqui, ó, tá? É um motor e um compressor de ar. Então vamos olhar lá a simbologia, ó. Ó, pessoal, então a gente tem aqui o motor e o compressor de ar, né? Então vamos colocar aqui, ó. Então a gente tem aqui, ó, tá? Vou fazer um esboço aqui, tá, pessoal? Opa, deixa eu voltar aqui. Vamos fazer só um esboço aqui, tá? Então a gente tem aqui, ó, tá? O nosso compressor de ar, ele é uma bolinha com uma setinha, ó, no sentido do fluxo, tá? Ó, aqui a gente tem a admissão do ar, tá? E ele tá, ó, conectado, ó, se a gente voltar aqui, ó, a um motor. O motor, ele é uma bolinha com uma letra M, tá? Ó, depois, ó, ele segue, tá? Até o meu filtro. Então, ó, ele vai seguir aqui, ó, pela minha conexão aqui, ó, pela minha tubulação, ele vai seguir até o meu filtro. Vamos ver o filtro aqui. Simbologia do filtro de ar, ó, essa daqui. Então, vamos lá representar. De ar. Tá? Só que antes do filtro de ar, pessoal, ele também está ligado a um controlador de pressão. Vamos ver a simbologia do controlador de pressão, ó. Ó a válvula reguladora de pressão. Então vamos colocar aqui, ó. Ela é alguma coisa mais ou menos assim, ó. Ela é uma caixinha, ó, tá? Que tem aqui, ó, e uma setinha aqui. Tá. Esse é o controlador de pressão. Tá já, pessoal? Então, ó, vamos seguir aqui, ó. Então, ó, já coloquei, ó, o compressor de ar, tá? Controlador de pressão, filtro. Depois ele vai para o meu regulador, tá? Vamos voltar aqui para ver se a gente acha o regulador, ó. Pessoal, o símbolo do regulador não está aqui, tá? Porque ele não é um dos mais utilizados. Mas eu vou colocar aqui para vocês, tá? O regulador, ele é assim, ó. Qualquer coisa a gente pode pesquisar sempre, tá? Então, o regulador, ó, ele é assim, ó. Ele é uma caixa com dupla seta, tá? E aqui, ó. E uma setinha aqui também, tá? Pessoal, só beber uma água aqui. Depois do meu regulador, pessoal, a gente vem aqui, ó, no meu projeto, a gente tem um lubrificador, tá? Então vamos olhar lá o lubrificador. Ó, o lubrificador, ele é um triângulo com uma setinha aqui. Então, ó, a gente tem aqui um triângulo, tá? Não, desculpa, um paralelogramo
com uma setinha, tá? Olha só, depois do meu lubrificador, pessoal, a gente vai, ó, para o controle direcional, ó. A válvula de controle direcional é assim, ó, pessoal. É uma válvula que indica que tem uma seta para o controle, ó. Então, ela é assim, ó. Ó, tá? Ó, ela tem uma divisão de controle, tá? Ó. E daqui, ó, uma parte deles, tá? Ó, uma parte dele vem aqui pro meu pistão, tá? Então, o pistão a gente viu que funciona assim, ó. A gente tem ele aqui, tá? E a mola é que controla a volta dele, tá? E do pistão, ó, a gente tem um controle funcional, pessoal. Controle funcional, tá? Ele é nada mais nada menos que um controle de vazão, isso que a gente vai ver depois, paralelo com um controle de passagem. Então, ó, ele é aquela válvula que a gente chama de... É uma válvula estranguladora com uma válvula de bloqueio, tá? As duas vão vir aqui, ó. Então, olha só, pessoal. A gente tem aqui, tá? Ó, o compressor com o meio motor, que vai estar ligado, ó. A gente tem paralelo à linha, a gente tem um controlador de pressão. Essa minha linha vai passar por um filtro, por um regulador, por um lubrificador. A gente tem um controle direcional que liga no sentido de ida, tá? Ao meu pistão e no sentido de volta, o retorno do meu pistão. Tá? Então, ó, só isso daqui, ó. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Tá? Isso daqui, ó. Então, esse daqui, ó, tá? Ó, esse meu sistema aqui, tá? É assim, ele tá em linguagem coloquial, tá? Ele é um fluxograma coloquial, tá? Se eu quiser representar ele na linguagem de programa, na linguagem formal de um sistema, ele é assim, tá? É claro que, na verdade, ele é assim. Tudo bem, pessoal? Tá? É isso daqui a gente não faz na mão, tá? Tem programa de computador, tá? Que tem todos os dispositivos, ó. E a gente só vai fazendo as conexões. Inclusive, a gente vai fazer prática desse programa, tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Até agora? Alguma dúvida, pessoal? Até agora, não? Eu entrei meio atrasado, professor, então por enquanto eu não estou entendendo nada. Ô, Daniel, é o seguinte, você chegou a participar das aulas passadas? Da aula passada eu lembro que você estava falando de cada elemento. Isso, então, nos dois primeiros capítulos desse livro que a gente está seguindo, ele apresenta os sistemas, né? Então, ele apresentou o que é e o funcionamento, tá? De um compressor, de uma bomba hidráulica, tudo isso, tá? Só que quando a gente vai fazer o projeto hidráulico, a gente não faz, a gente não vai colocar aqui o desenho de um compressor, aí eu coloco o desenho de uma tubulação, o desenho de um filtro. Não, né? A gente tem que ter simbologia que representa cada um desses elementos que a gente foi apresentado nas últimas duas aulas, tá? E aí é disso que se trata o capítulo 3, tá? É sobre simbologia, ó. Então tá mostrando qual que é o símbolo do compressor, qual que é o símbolo do motor, o símbolo do reservatório, tudo bem? Então é isso que a gente está mostrando. Como eu estava falando, eu não quero que ninguém decore, tá? Você não precisa saber decorar o símbolo do compressor, o símbolo do meio motor, por dois motivos, tá? Os que você mais usa, conforme você vai trabalhando um pouco, você já vai saber, tá? E se por um acaso você não souber de algum, é muito fácil você consultar, né? A gente está em 2020, tá? Que apesar de ser um ano muito ruim, traz várias facilidades tecnológicas que a gente não tinha
até poucos anos atrás, tá? Então a pesquisa está muito fácil. Então eu só estou apresentando para vocês, tá? Na semana passada, nas 2 semanas passadas, eu apresentei os elementos. Agora eu estou apresentando como que fica um projeto pneumático e hidráulico, tá? Ele segue toda uma padrão, tá, pessoal? É a norma, todos esses elementos aqui, esses desenhos, são normatizados pela BNT, tá? Então, eu estou mostrando para vocês aqui, ó, qual que é a norma, tá? Qual que é a representação de um sistema, tá? Então, por enquanto, é só isso que eu estou fazendo. Entendeu? Ah, entendi. Você está fazendo um sistema e colocando símbolos para cada coisa. Isso, ó. Eu ainda não ensinei, tá? Isso aqui a gente vai começar a aprender a fazer no capítulo 2, tá? Eu ainda não ensinei, tá? A gente projetar o sistema, tá? Eu só estou ensinando, tá? Que cada um dos elementos que a gente coloca no meu sistema tem uma representação, tá? E essas são as representações, tá? Essa é a norma, tá? Olha só, pessoal, a gente tem aqui, ó, um outro sistema, tá? A gente tem aqui agora um sistema hidráulico, tá? Vamos fazer o desenho desse sistema hidráulico também? Ó, então vamos lá. Ó. Então, nesse sistema hidráulico aqui, a gente tem aqui, ó, um filtro, a gente tem aqui, ó, um reservatório, tá, pessoal? Tá, ó, no qual tá ligado um filtro, tá? Esse filtro passa por uma bomba, onde está disponibilizado o líquido, o fluido hidráulico, tá? Ó, normalmente é um óleo. Esse filtro tá ali, sai desse filtro o óleo, passa por uma bomba, tá? E por um elemento de controle de pressão, tá? Parte dele volta, tá? Parte dele, ó. Aqui vai para o controle de pressão, é o que estava excedente em pressão, volta para o filtro. O restante vai pro sistema, tá? Por uma válvula controladora direcional, tá? Olha só, esse sistema aciona um pistão, tá? E volta o controle para esse sistema. Pessoal, é o mesmo sistema, tá? Faz a mesma coisa, tá? Basicamente, é o acionamento de um pistão. Isso daqui é o acionamento de um pistão em um sistema hidráulico, em um sistema pneumático. Esse é o acionamento de pistão em um sistema hidráulico, tá? O sistema hidráulico, pessoal, ele costuma ser mais simples, tá? Justamente porque você não tem todas essas etapas aqui, ó. Até aqui, ó, é só condicionamento do ar, tá? Como você tem menos etapas de condicionamento, ele costuma ser bem mais simples, tá? Então vamos lá, olha só. Pessoal, eu vou representar aqui para vocês, tá? Então olha só, a primeira coisa que a gente tem é o reservatório, ó. O símbolo do reservatório é um tanquezinho assim, ó. Então vamos lá, vamos representar o meu reservatório. Vocês querem tentar fazer, pessoal? Colocar na linguagem. Ou quer que eu faço já? Hein? Vai fazer como? Por software? Não, pode fazer a mão primeiro. A gente ainda não está trabalhando com software. Vocês querem tentar fazer? 5 minutinhos? E eu faço? E aí vocês podem pesquisar, ó. Tá? Se quiserem olhar na apostila de vocês, tem. Quem já pegou aula lá no AVA pode procurar. Vou dar 5 minutinhos para vocês tentarem colocar isso daqui em linguagem de projeto.
Pessoal, posso corrigir? Pode. Pode? Então vamos lá, ó. Então, olha só. Deixa eu passar aqui. Então, pessoal, ó, o primeiro elemento que a gente tem aqui é um filtro, tá? Então, eu vou desenhar aqui, ó. Um filtro, ó. Se a gente for olhar lá nas normas, a representação do filtro, ele é um tanque assim, ó. Tá? Do meu filtro, ó, do meu reservatório, ó, ele passa por um filtro e segue para a bomba. Então, ó, do meu reservatório, ele vai passar por um filtro, né, ó, que é um losango cuja diagonal é pontilhada, tá? E vai passar, ó, para uma bomba hidráulica, tá? Então, ó, a bomba, ela é representada, uma setinha representa o fluxo, e essa bomba, ó, tá ligada a um motor, tá? Que faz essa bomba girar, tá? Olha só aqui da bomba, pessoal, a gente tem, ó, a bomba sai uma tubulação, né, ó, e parte do óleo vai para a válvula de controle direcional, parte vai para controle de pressão. Então, ó, essa daqui, ó, vai para o controle de pressão. Então, ó, essa daqui vai para o controle de pressão, tá? A válvula controladora de pressão é aquela assim, ó. Tá? Ó, e dessa válvula, ó, o que vai para essa válvula, ó, retorna para o meu filtro. Presta atenção aqui, pessoal. Aqui eu vou ter um cruzamento, ó. Eu posso cruzar diretamente ou eu posso fazer aquela barriguinha, ó. Para deixar mais claro, tá? Que eles não se cruzam, tá? Isso daqui é um cruzamento, não é uma junção de fios, tá? Olha só, o que sai aqui da minha bomba, ó, e segue direto, vai para uma válvula de controle direcional, ó. Então a válvula de controle direcional é aquela válvula, ó. Tem duas casinhas, ó. Essa daqui que sobe e desce, e essa aqui que se cruza, ó. Tá? Ó, aqui sai da válvula, tá? Então essa aqui, ó, que vem e sai, ó, sai da válvula direcional, ó, segue esse fluxo aqui, ó. Ela vai pro meu pistão, tá? Ó, vou voltar. Ela vai pro meu pistão. Então aqui a gente tem, ó, o pistão, ó, que tem aqui, ó, tá? E tá? Ó, a saída do pistão aqui, ó, passa pelo controle funcional, tá, pessoal? Controle funcional a gente vai aprender, nada mais é do que um controle de vazão em paralelo com um controle de passagem. Tá? E essa daqui, ó, do retorno, ó, aqui volta do controle funcional, ó, volta para o meu filtro. Tá? Então, ó, isso daqui está em linguagem não oficial, isso daqui está em linguagem oficial. Ou melhor, essa daqui, né, pessoal? Porque feita por um software bonitinho, ó. Então, ó, sai do... O filtro, pessoal, a gente pode representar ele assim, ó. Não precisa ser um filtro só igual eu fiz aqui, não, tá? A gente coloca esse ponto de filtro, ó. Todo filtro, a gente coloca ele assim, ó. Tá? Ó, então passa por um filtro e pela minha bomba, tá? Parte vai para a válvula reguladora, parte segue, ó,
a minha válvula direcional, tá? Ó, liga esse daqui no acionamento do fio, tá? E volta para o meu filtro. Então, pessoal, esse meu capítulo 6, tá? Esse meu capítulo 3, ele é responsável... Oi, pode perguntar. Mas o filtro e o tanque, eles têm o mesmo símbolo? Filtro e o tanque? Não. Ó, o tanque, não é tanque, né? Reservatório. É. Ó, o reservatório é esse. Tá vendo aqui, ó? Aham. E o filtro é esse losango pontilhadinho aqui, ó. Tá joia? Beleza. Então, pessoal, essa é a minha aula 3, tá? É uma aula muito rápida, tá? Que é só para apresentar os elementos, ó. A simbologia dos elementos, tá? Pessoal, isso daqui, como eu falei para vocês, a gente não precisa saber de cor, tá? A gente só precisa ter o conhecimento para e saber procurar onde, tá? Saber que todo projeto, cada elemento tem uma simbologia, tá? E que se a gente for fazer um projeto, a gente tem que fazer com a simbologia padrão, tá? Então, olha só, pessoal, a última coisa que a gente aprende, tá? Que é desse capítulo. Oi. Qual que é a norma que rege esse sistema? Peraí que eu vou te responder agora. Eu sei que ela é NBR, mas eu vou pegar o nome dela aqui rapidão para você. Porque eu esqueci de colocar no slide, eu tinha que ter colocado. Ó. É NBR 10.138, tá? Norma ABNT NBR 10.138. Tá joia? Ok, obrigado. Essa é só simbologia, né? Isso. Então, olha só, pessoal. Então, agora, tá? O último elemento, tá? Que a gente aprende antes de fazer o projeto, tá? É a perda de carga distribuída e localizada em condutos circulares, tá? Então, olha só, pessoal. É normal, tá? Então, assim, ó. A gente tem uma pressão inicial, tá? Que é a pressão que sai lá da minha bomba hidráulica ou do meu pressurizador, tá? Ou do meu pressurizador pneumático, tá? Então essa é a pressão inicial que vai entrar no sistema, tá? Conforme, tá? Esse, ó, principalmente no sistema hidráulico, tá? Conforme essa energia, essa pressão que sai da minha bomba hidráulica, ela vai circulando, tá? E ela vai sendo consumido pelos atuadores, a gente vai tendo uma perda de carga ao longo do sistema, né? Então, toda vez que a energia passa por uma válvula, por um pistão, tudo isso tem uma perda de carga, tá? Então, agora, pessoal, eu vou ensinar vocês, tá? A calcular a perda de carga distribuída e localizada em um sistema pneumático, tá? Então, olha só, pessoal, a perda de carga, tá? Em um sistema pneumático, tá? Ela é diferente para sistemas hidráulicos e sistemas pneumáticos, tá? Olha só, o que pode, tá? Que elementos que a gente tem que utilizar para calcular a perda de carga em uma linha hidráulica, tá? A gente tem que... O que depende, tá? Essa perda de carga depende da viscosidade do fluido que a gente escolheu, tá? Do número de Reynolds, já já vou mostrar para vocês o que é. Qual que é o padrão de escoamento, se ele é laminar ou turbulento do meu fluido, tá? A velocidade recomendada de acordo com a pressão da linha, tá? O diâmetro da tubulação interfere nas perdas, tá?
a rugosidade dessa tubulação, o fator de atrito, tá? Singularidade e cálculo de comprimentos equivalentes e o cálculo da perda, para aí então a gente conseguir fazer o cálculo da perda de carga, tá? E em um sistema pneumático, tá? O que que leva a gente a perder carga? O dimensionamento da perda de carga, tá? A vazão de ar, a queda de pressão admissível, pontos de estrangulamentos, pressão em regime de trabalho e diâmetro mínimo necessário, tá? Então, pessoal, o cálculo da perda de carga, tá? Ajuda a gente a calcular algumas coisas, tá? Como, por exemplo, o diâmetro de tubulação, tá? Tudo isso faz parte da perda de carga. Então, vamos lá, pessoal. Olha só. Então, olha só. Vou começar aqui, ó, falando para vocês de perda de carga distribuída localizada em condutos circulares, tá? Pessoal, a perda total de carga que a gente tem em um escoamento, tá? Em um conduto circular, tá? Então, o que é um conduto circular, pessoal? Ó, a carga fica circulando lá dentro, tá? Então, a gente não tem nenhum ponto de escape. Lembra que circuitos pneumáticos, eles podem ser abertos ou fechados, tá? Circuito aberto é quando o ar chega no atuador, ele é consumido, tá? Se o circuito é fechado, o fluido, tá? Seja ele o fluido hidráulico ou o ar comprimido, no caso do pneumático, ele fica circulando em um circuito fechado. Tá? Então, o que a gente chama de um conduto circular? Tá? Um conduto circular é um esquema fechado, tá, pessoal? E principalmente, tá? E ele é muito mais comum em sistemas hidráulicos, porque sistemas hidráulicos a gente não tem o descarte, tá? A gente não tem um sistema hidráulico aberto, igual a gente tem um sistema pneumático, tá? Ele é fechado, pessoal. Então, ele fica, ó, ele sai do reservatório, volta para o reservatório, tá? Esse sistema, a gente pode calcular a perda de carga nele, tá? Em duas parcelas. A perda de carga distribuída, tá? Que é aquela perda de carga que ocorre devido aos atritos na tubulação, tá? Então, é a perda que ele tem na tubulação, tá? E a perda de carga localizada. A perda de carga localizada, ela ocorre nas singularidades, pessoal, que são inseridas no sistema hidráulico. O que ele está chamando aqui de singularidade, pessoal? Singularidades são válvulas, pistões, bombas, tá? Todo elemento que não for tubulação, a gente chama aqui de singularidade, tá? Então, a gente pode separar a perda de carga em um sistema pneumático em duas áreas, tá? A perda na tubulação, tá? Que ele chama de perda de carga distribuída, e a perda de carga nas singularidades, tá bom? Alguma dúvida? O que é a perda de carga distribuída e o que é perda de carga nas singularidades? Sem dúvidas? Então, vamos lá, ó. Pessoal, ó, então, ó, primeiramente, tá? Vamos estudar a perda de carga total ou a perda de carga distribuída, tá? Em um sistema hidráulico, que a gente tem aqui, por exemplo, o exemplo da figura, tá? Antes de se apresentar a definição de perda de carga, vamos estudar alguns conceitos importantes do escoamento viscoso interno e incompreensível em um conduto circular, tá? Então, olha só, pessoal, a gente tem um fluido, tá? Que está se circulando em uma tubulação. Então, para a gente estudar a perda de carga distribuída, tá? Vamos ver primeiro, pessoal, alguns conceitos que vocês aprenderam lá em mecânica dos fluidos, tá? É mecânica dos fluidos que vocês fazem aqui ou vocês veem em fenômenos de transporte? Equação de Bernoulli, tubo de Venturi, vocês veem isso em qual? Teve nos dois, né? Nos dois, né? Você vê nos dois. E a gente vai relembrar agora aqui uma terceira vez,
tá? Então, ó, o que a gente precisa relembrar, tá? Principalmente, o que é viscosidade, número de Reynolds e padrão de escoamento, tá? Então, vamos lá, ó, viscosidade, tá, pessoal? Então, olha só, a viscosidade dos fluidos newtonianos, tá? Fluidos newtonianos, pessoal, são os fluidos que atendem, tá? Os padrões de viscosidade que a gente trabalha, tá? São eles, tá? Ar comprimido, óleos, água, tudo isso que a gente... Então, a gente trabalha só com os fluidos compressíveis, que a gente chama de fluidos newtonianos, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo, ó, de um fluido newtoniano, tá, pessoal? Olha só, a gente é definida como sendo o fator de proporcionalidade entre a tensão de cisalhamento e o gradiente de velocidade, tá? A gente chama isso de viscosidade, tá? Então, sendo dada pela lei de Newton da viscosidade, ela é a propriedade que equilibra dinamicamente as forças tangenciais externas quando fluidos estão em movimento, tá? Então, pessoal, o que isso quer dizer? Tá? A viscosidade, ela é calculada pela lei de Newton da viscosidade, tá? Mas ela é uma característica de cada fluido, tá? Então, você não precisa calcular a viscosidade dos fluidos, tá? Esse é uma característica que quando você vai escolher o fluido, tá? Que vai ser utilizado no seu sistema, ele é uma característica que vem com o fluido, tá? Basicamente, tá, pessoal? A viscosidade indica, ó, entre aspas, tá? A dificuldade do fluido em escoar, tá? Ou seja, pessoal, quanto mais viscoso for um fluido, tá? Maior é a dificuldade que ele tem de escoar. Ou seja, pessoal, tá? As forças tangenciais externas, ele gruda mais na parede, tá? Ele faz mais força na parede da tubulação. Então, ele escoa com mais dificuldade, tá? Quando tratamos de escoamento interno de líquidos, os efeitos viscosos são extremamente importantes. Líquidos mais viscosos precisam de mais forças para serem jogados do ponto A até o ponto B, tá? Então, olha só, a gente tem aqui, ó, vamos chamar de ponto A e de ponto B, tá? Líquidos mais viscosos precisam de mais forças para sair do ponto A e chegar no ponto B. Líquidos menos viscosos precisam de menos forças para sair de A e chegar em B, tá? Número de Reynolds, pessoal, tá? O número de Reynolds, ele é uma grandeza adimensional, tá? Que compara a força de inércia viscosa, tá? Para o escoamento em um conduto circular, tá? Então, olha só, pessoal, o número de Reynolds, tá? Ele vai falar para mim, tá? Quanto mais, se o fluido, ele é mais ou menos viscoso, tá? Como que a gente calcula o fluido, o número de Reynolds, tá? Ele é, ó, ρVDI, que divide Mi, tá? Ou, se a gente ρ por Mi, a gente pode colocar como V, tá? O que é cada um desses elementos, pessoal? O meu ρ é a minha massa específica, tá? Cada elemento, cada líquido tem uma massa específica diferente. Então, a água tem uma massa específica, óleo tem uma massa específica, e assim sucessivamente, tá? Pessoal, V, tá? V é a velocidade média do escoamento na seção transversal, ó. Então, a gente pega aqui, ó, uma seção transversal e vê a velocidade com que o fluido está passando nela, tá? Ó, o meu V é a velocidade média de escoamento. DI, pessoal, DI é o diâmetro interno da tubulação, tá? E o meu Mi, ele é o meu coeficiente de viscosidade dinâmica. Também, tá? Varia de um elemento para o outro, tá? Pessoal, ρ dividido por Mi, ele é minha letra grega V, tá? Que ela é a cinemática do fluido. Então, a gente escreve
o número de Reynolds assim, ou o número de Reynolds pode ser representado desta forma. Tá bom? Então, olha lá, pessoal. E o padrão de escoamento, tá? Pessoal, de acordo com o número de Reynolds, tá? Existem 3 padrões de escoamento. Laminar, de transição e o escoamento turbulento, tá? Pessoal, a gente busca no nosso sistema um escoamento laminar, ó. Essa daqui é a representação do escoamento laminar. Em um escoamento laminar, tá? O fluxo, tá? As linhas de fluxo são paralelas, ou seja, todo o fluido está se movimentando somente na direção da minha tubulação, tá bom? Ó. Então, se a minha tubulação está nesse sentido horizontal, todo o fluido está se movimentando no sentido horizontal, tá? Olha só, pessoal. Então, o escoamento que a gente chama de turbulento, tá? As linhas de fluxo, elas são desordenadas, tá? Elas têm um comportamento aleatório e caótico, tá? Olha só, pessoal. Então, tá vendo aqui, ó? Elas não se movimentam mais para cima, só na direção do escoamento, tá? Elas se movimentam para cima, para baixo, elas ficam rotacionando, tá? Então, pessoal, o escoamento laminar, tá? Toda a minha energia mecânica está sendo... Quer dizer, toda não. A minha energia mecânica está sendo transportada, tá? De uma maneira muito melhor. No escoamento turbulento, ó, parte da minha energia, ó, tá fazendo esse líquido voltar, tá? Ele tá indo para baixo, tá indo para cima, tá? Isso daqui, ó, não é um padrão que a gente busca quando a gente está trabalhando com um sistema hidráulico, tá? Como que eu sei se o meu escoamento é laminar ou turbulento, tá? Pessoal, se o meu número de Reynolds for menor que 2000, tá? O número de Reynolds, ele indica a viscosidade, né? Quanto menor a viscosidade, mais fácil o fluido caminha. Então, fluidos com o número de Reynolds menor que 2000 têm viscosidade mais baixa e fazem um escoamento que a gente chama de laminar, tá? Pessoal, fluidos, tá? Com o número de Reynolds maior que 2.300, tá? Fazem esse fluido, ó, tá? Seu escoamento ser turbulento, então a gente tem muita perda de energia durante o escoamento, tá? Bom, pessoal, se menor que 2.000, tá? É laminar. Maior que 2.300, ele é turbulento, tá? Se ele tiver nesse intervalo entre 2.000 e 2.300, tá? É o que a gente chama, ó, de escoamento de transição, tá? Ele está saindo do laminar para ir pro turbulento. Ou seja, essas linhas aqui, ó, começam a ficar cada vez mais caóticas, desordeiras. Tudo bem, pessoal? Lembraram desses conceitos? De viscosidade, escoamento laminar, escoamento turbulento? Lembrou sim. Tá? Então vamos lá. Ó. Pessoal, velocidade, tá? Em uma linha de acordo com a pressão, tá? Pessoal, de acordo com a pressão de um sistema, tá? A gente tem uma velocidade recomendada para ela, tá? Em uma determinada tubulação, em uma determinada linha, tá? Olha só, pessoal. Então, considerando, tá? Em um escoamento viscoso interno e incompreensível, tá? Em um conduto circular, temos que o perfil de velocidade, tá? Ele é dado por um perfil parabólico. Ou seja, é isso daqui, ó, pessoal. Ó, perfil de velocidade é assim, ó. É parabólico porque o líquido se comporta assim. Tá? Ou seja, velocidade zero na parede da tubulação, devido às condições de não deslizamento, e velocidade máxima no centro da tubulação. Olha só, na parede é zero, quanto mais a gente vai indo para o centro, ó, maior é a velocidade. Tá? Então, num escoamento laminar, a gente tem a velocidade que a gente chama de velocidade parabólica. Olha só, a fim de se obter a menor perda de carga possível,
tá? Então, essa velocidade parabólica, esse deslocamento parabólico, ele evita a perda de carga, porque a gente não tem perdas por contato com a parede, tá? Pessoal, a velocidade, tá? Aí ela vai de acordo com a pressão, tá? Medida em bar. Então, olha só, pessoal, se a tubulação, tá? Vai estar uma tubulação de pressão, tá? Ela está disposta a 20 bar de pressão, a velocidade recomendada é 3 metros por segundo. Se ela tiver a 50 bar de pressão, a velocidade recomendada é 4 metros por segundo. 100 bar, 5 metros por segundo, tá? Tubulações altamente pressurizadas com mais de 20 bar de pressão, 6 metros por segundo, tá? Isso numa linha normal. Numa linha de retorno ou numa linha de sucção, 3 e 1, tá? Pessoal, isso daqui é uma tabela, tá? Ela é uma tabela que a gente recomenda a velocidade, tá? Mas a velocidade, se você não tem uma tabela, ela pode ser calculada por essa fórmula aqui, ó. A velocidade numa linha dada a pressão, tá? É 121,65 vezes 10 a menos 2, vezes a pressão em barômetros, tá? Elevado a 1 sobre 3,3. Tá? Se você fizer esse cálculo, você também consegue calcular a velocidade. Tá? Pessoal, o diâmetro da tubulação, tá? Pessoal, a gente pode calcular aqui, ó. Isso daqui é é importante, tá? Como que a gente calcula o diâmetro necessário na minha tubulação, tá? Em centímetros, pessoal, tá? Ela é dada pela seguinte expressão, ó. Raiz de Q, que divide 1,5 vezes 10 a menos 4, π vezes V. Onde Q, pessoal, é a vazão máxima que a gente vai ter do meu sistema, tá? E V é a velocidade recomendada, que a gente calculou aqui, tá? Então, pessoal, dado uma vazão que eu conheço do meu sistema, tá? E dada a pressão que ele vai trabalhar, a gente calcula a velocidade do meu sistema e depois a gente calcula a velocidade e depois a gente calcula o diâmetro da tubulação que eu tenho que utilizar. Tá? Olha só, pessoal, a minha rugosidade, tá? Pessoal, a rugosidade, tá? Ela influi diretamente na perda de carga, tá? Mas ela é uma característica da tubulação, tá? É a aspereza interna da parede do tubo. Quanto mais liso for a parede interna, pessoal, tá? Menor é a rugosidade. Quanto mais áspera for a parede interna, tá? Maior é a minha rugosidade, tá, pessoal? Então, a minha rugosidade, tá? Ela influencia, tá? No escoamento do fluido. Quanto mais rugosa for a tubulação, tá? Maior vai ser a perda de carga. Quanto menos rugosa for a tubulação, menor vai ser a perda de carga. Mais fácil o meu fluido vai escoar. A rugosidade, ela é uma propriedade da tubulação. Cada tubulação tem uma. Tá bom? A gente acha essa é uma responsabilidade da... Cada tubulação, você vai lá e encontra na tubulação que você vai utilizar a rugosidade dela, tá? E o fator de atrito, pessoal, por meio da análise dimensional, tá? A gente pode calcular o fator de atrito, tá? O fator de atrito, tá? Ele é um número em função do número de Reynolds, tá? E da rugosidade interna da tubulação, tá? Pessoal, como as tubulações, tá? Elas são controladas de forma a ter uma aspereza pequena, tá? Uma boa aproximação do fator de atrito F, tá? É essa daqui que a gente tem nessa tabela, tá? Então, olha só, para tubos rígidos,
com temperaturas constantes, a gente pode considerar o fator de atrito, ó, a gente pode calcular como 64 dividido pelo número de Reynolds, tá? Pessoal, para tubos rígidos com temperaturas variáveis e tubos flexíveis com temperaturas constantes, 75 dividido pelo número de Reynolds, tá? E tubos flexíveis com temperatura variável, 90 dividido por número de Reynolds, tá? Todos esses elementos que a gente viu até agora, pessoal, tudo isso daqui, tá? Todos esses elementos, ó, eles influenciam na perda de carga, tá? Então, olha só, pessoal. E por último, tá? A gente tem as singularidades. Pessoal, as singularidades, tá? É a perda de carga, tá? Localizada em cada um dos instrumentos, tá? Ele é um fator extremamente importante do projeto de dimensionamento de um sistema hidráulico, tá? O comprimento equivalente, tá? Pessoal, a gente substitui cada singularidade, tá? Por uma tubulação. Então, essa válvula aqui, ó, a perda de carga nessa válvula, a gente tem uma tubulação equivalente, tá? Que traria a mesma perda de carga, tá? Então, a gente pega cada singularidade e substitui, tá? Pelo comprimento equivalente, tá? Então, ó, essa válvula tem o comprimento equivalente dela, essa conexão tem um comprimento, a carga perdida nela tem um comprimento equivalente, tá? Então, a gente pega todas as singularidades e substitui pelos comprimentos equivalentes. Pessoal, onde que eu acho isso, tá? Tem uma tabela, tá, pessoal? Que vem no datasheet de cada um dos disponíveis. Datasheet não, que vem no manual de cada um dos dispositivos. Então, se você vai usar uma válvula tal, de marca tal, se você entrar lá no manual dessa válvula, entre um dos elementos que você vai encontrar lá é o comprimento equivalente. Tá? Tudo isso, pessoal, tá? Tudo isso, tá? A gente utiliza para calcular a perda de carga, tá? Então, como que eu calculo, pessoal, a perda de carga total, tá? Como que a gente calcula a perda de carga, tá? Então, é essa fórmula aqui, ó. F que multiplica. O que é o meu F, pessoal? O F é o meu fator de atrito, tá? Então, ó, a minha perda de carga, ela é o meu F, que multiplica 5 vezes 10 a menos 10, vezes o meu ρ, tá? Pessoal, que multiplica esse meu LT aqui, ele é o meu comprimento total, tá? O que é o meu comprimento total, pessoal? O meu comprimento total, ele é o comprimento da tubulação mais o comprimento equivalente das singularidades, tá? Então, o meu LT lá, ó, ele é o comprimento da tubulação mais o L das singularidades, tá? Então, olha só, pessoal. Vezes a velocidade recomendada dividida pelo diâmetro da tubulação, tá? Pessoal, esse é o cálculo, tá? Da queda de pressão em linha, tá? Então, ó, esse ΔP, ele é o queda da pressão em linha. Ou seja, é a queda de pressão na tubulação, tá? E nas singularidades, pessoal. Singularidade, então, é válvula, ó, tubo de junção, cotovelo, tá, pessoal? Que a gente chama esse tubo de 90 graus. Tudo isso daqui, tá? Tudo isso somando é a minha perda de carga em linha, que a gente chama de ΔP, tá? Pessoal, a gente tem também, tá? Uma queda de pressão que a gente chama de DP, tá? A DP, ela é a minha queda de pressão devida aos atuadores utilizados, tá?
Peraí, como é que eu nem sei como eu coloquei isso? Devido aos atuadores utilizados, tá? Pessoal, esse DP aqui, tá? Cada elemento, tá? Então, se você for lá nos seus atuadores da linha, tá? For lá, bomba, bomba não, né? Mas pistão, válvula direcional, todas elas têm uma queda total, tá? Então, para você ter a queda total de carga da linha, tá? Que a gente vai chamar aqui, ó, a perda total de carga da linha, ó, ela vai ser a perda de carga, tá? Ela vai ser o cálculo da perda de carga na linha, tá? Que é essa DP, mais a minha perda de carga nos atuadores, tá? Então, a perda total, ó, esse aqui, ó, é só a perda na linha, tá, pessoal? Lembra que a gente tem, ó, a perda na linha, tá? Ele fala aqui no comecinho, ó, que a gente pode separar, tá? Ó, entre, ó, perda na linha, tá? E a perda das singularidades que estão inseridas no sistema pneumático, tá? Ou melhor que eu falo, a perda nos atuadores, tá, pessoal? Então, essa daqui é a perda total. Perda de linha, essa é a fórmula da perda da linha, tá? Mais a perda em cada um dos atuadores. Vamos ver num exemplo aqui, pessoal? Ó, a gente tem aqui, ó, determine a perda de carga total do cilindro B, tá? Do seguinte sistema hidráulico dessa figura. Então, a gente tem um sistema hidráulico dessa figura, tá? Verificando sua funcionalidade em termos da pressão nominal, tá? Então, olha aqui, pessoal. A gente tem aqui, ó, a linha do meu cilindro B, tá? Então, essa é toda essa linha aqui, ó. Então, ele deu pra gente, ó, tá? Ó, dados do problema, tá? Olha só, pessoal, a pressão nominal do sistema, tá? Que é a pressão que vai entregar pra gente. É de 150 bar, tá? Pressão de trabalho, pessoal. O que é a minha pressão de trabalho? É a pressão que ele vai trabalhar, tá, pessoal? Esse daqui é a pressão que o sistema entrega, tá? Mas ele precisa para trabalhar só de 60, tá? Olha só, ele é composto por uma válvula de controle direcional tipo J. Opa, essa válvula aqui, ó. Tá? Ó, uma válvula de sequência do tipo D, que é esta válvula aqui. Tá, duas válvulas, ó. Duas válvulas de sequência, tá? 3 válvulas de retenção e 4 válvulas controladoras, tá? A tubulação é composta de 5 metros, tá? De tubos rígidos em temperatura variável, tá? E a vazão máxima no sistema é de 45 litros por minuto. E a gente tem, ó, uma singularidade, um T de saída, 2 T's. T's é aquele elemento de comunicação assim, ó, pessoal. Tá? Ó, vem uma linha, encontro de 3 linhas. Um T de saída, 2 T's de passagem, 2 curvas de 90 graus, tá? 2 cotovelos de 90 graus. Esse é o cotovelo, a curva é assim, ó. E 2 cotovelos de 90 graus de raio médio, tá? Aí aqui, pessoal, tá, ó. Tá uma tabela, ó. Um T bilateral, ó, tá? A gente pode trocar um T bilateral por um tubo de comprimento 119,99 centímetros, tá? Um T de passagem direta, tá? A gente troca por uma tubulação de 30 centímetros. Uma curva de 90 graus, a perda nele, a gente pode trocar por uma tubulação de 19 centímetros, tá? E um cotovelo de 90 graus, a gente pode calcular em 50. Então, o que ele está pedindo para a gente, pessoal? Determinar a perda de carga total. Então, ele quer aqui, ó, a perda de carga total, ela é a minha perda de carga na linha, mais a minha perda de carga em cada um desses elementos aqui, ó.
que ele passou para a gente, ó. Cada um desses elementos, tá? Então, vamos calcular primeiro, ó. Então, ele quer a perda de carga total, que é a minha perda de carga na linha, mais a perda de carga nos elementos, tá? Vamos lá, pessoal, ó. Vamos começar, então, a calcular nossa perda de carga na linha. Então, ó, vamos lá. A nossa perda de carga na linha, pessoal, ela é dada, ó, essa fórmula aqui, ó. Delta P é F. Então, delta P é F que multiplica 5 vezes 10 elevado a menos 10 vezes LT. Vamos voltar aqui. Vezes LT, vezes V ao quadrado, vezes ρ, vezes LT. Então. Vezes V ao quadrado dividido por DI, tá? Então, olha só, pessoal, a gente precisa calcular, tá? O meu F, ele é o meu fator de atrito, tá? O meu F, ó, pessoal, então a gente precisa calcular o F, tá? O LT, a velocidade recomendada e o DI. Então, vamos lá ver como é que a gente calcula o F, tá? Vamos lá. Ó, ele fala pra gente aqui, ó, tá? Que o tubo é rígido e de temperatura variável. Então, vamos olhar aqui, ó. Olha só, para tubo rígido, tá? De temperatura variável, o meu F a gente calcula 75 sobre o número de Reynolds. Então, vamos lá. O F, ó, ele é 75 sobre o meu número de Reynolds. Tá? Pessoal, o meu tubo... Vamos voltar então, ó. A gente precisa calcular então o número de Reynolds, tá? Qual que é a fórmula do tubo de Reynolds, tá? Olha só. A fórmula do tubo de Reynolds. A fórmula do número de Reynolds, ela é V vezes DI, que divide o meu coeficiente de viscosidade, tá? Pessoal, olha só. Vamos lá. Para calcular o meu número de Reynolds, eu preciso achar o meu V e o meu DI. O cálculo do meu V... Pô, cadê que outra letra? O cálculo do meu V, pessoal, a gente viu aqui, ó. Tá? Ó, ele pode ser dado por 121,65, tá? Vezes a pressão de trabalho, tá? Elevado a 1,13. Então, vamos lá. Então, ó, V, tá? Ele é igual a 121,65 vezes a minha pressão de trabalho, elevado a 1 sobre 3,3. Tá? Então, vamos lá. Ó. O meu V, pessoal, ele é 121,65. Tá? Os dados do exercício falam que a minha pressão de trabalho, tá? Ela é... que fala que a minha pressão de trabalho é 60 barômetros, tá? Então, ó, 60 vezes 1 que divide 3,3. Vou fazer elevado, tá? A 1 que divide 3,3. Então, olha só, pessoal. 121 aqui, tá? Deixa eu fazer essa conta aqui. Vou fazer na calculadora. Vocês me ajudam aí, pessoal. Fazem aí também para a gente conferir, tá? Então, olha só.
Não tá faltando um vezes 10 a menos 2 ali, professor? Opa, deixa eu ver. Tá, com certeza, cara. Valeu. É isso mesmo. Ó, então vamos lá. Esse daqui, vezes 10 a menos 2, vezes P, elevado a 1 sobre 3,3. Tá? Então, aqui, ó, vezes 10 a menos 2, vezes 60, 1,3,33. Então, vamos lá. Ó. Isso daqui, ó, pessoal, então vai dar, ó, 121,65 vezes 10 elevado a menos 2 vezes 60 elevado a 1 que divide 3,3. Peraí que deu erro aqui. Ó, deixa eu fazer. Isso daqui dá 0,3, tá? Então vamos lá. Deixa eu fazer de novo aqui, ó. 121,65 vezes 10 a menos 2 vezes 60 elevado a ponto 30. Pessoal, deixa eu fazer uma coisa aqui rapidinho. Deu 4,2. Pessoal, desculpa, ó, não é a pressão de trabalho. É a pressão nominal aqui, ó, 150. Ó, a gente usa a pressão nominal, tá? Não a pressão de trabalho. Deu 5,55 metros por segundo. De vocês deu a mesma coisa? Bateu. Bateu? Olha só, pessoal. O meu diâmetro interno, tá? A gente poderia calcular ele, tá? Mas olha só, ele já deu pra gente, ó. Se a gente voltar aqui, ó. Um tubo externo de 5/8 de polegada, tá? Se você converter, tá? Polegadas para centímetros, tá? Você pode usar, ó. Você pode vir aqui, ó, e fazer, tá? DI, ó, DI, usar essa fórmula aqui, ó, para calcular o diâmetro, tá? Você pode fazer, tá? Mas como já foi dado pra gente, tá? Eu não vou perder tempo fazendo esse cálculo, tá? Então, olha aqui, o meu DI, tá? Ele é 5/8 de polegadas, que se eu converter aqui, pessoal, deixa eu converter aqui, ele vai dar, só um minuto, (0,013), tá? Em metros, pessoal. Tá? Isso daqui em metros, tá? Ó, pessoal, importante, tá? Olha só, isso daqui é uma coisa muito, muito, muito importante, tá? No meu número de Reynolds, vou até escrever aqui, ó, em verde. No meu número de Reynolds, o meu DI tem que estar em metros. No meu cálculo de perda localizada, o meu DI, ele tem que estar em centímetros. Tá bom? Tá? Então, o meu DI tem que estar em metros, tá? No meu cálculo, no meu número de Reynolds, o meu DI tem que estar em metros, tá?
No meu número, no meu cálculo de pressão, ele tem que estar em centímetros. O meu LT aqui também em centímetros. E a minha velocidade, ó, tem que estar em centímetros por segundo, em vez de metros por segundo, tá? Isso é importante, pessoal, tá? Ó, aqui, ó, a velocidade está em metros por segundo e o meu DI em metros. No meu cálculo tem que estar em centímetros, tá? Olha só, pessoal, e o meu teor viscoso também foi dado, ó, esse número aqui, viscosidade cinética, vale 0,45. Tá? Então, o meu número de Reynolds, pessoal, o meu número de Reynolds, então vamos lá. O meu número de Reynolds, tá? Ele vai ser V vezes DI, que divide meu índice de viscosidade cinética. V, pessoal, a gente viu que é 5,55, tá? O meu DI dá 0,013 metros. E meu índice de viscosidade é 0,45, tá? Pessoal, fazendo essa conta aqui, vou fazer rapidão. Façam comigo para a gente ver se está batendo, tá? O de vocês aí deu 1.604,22? Deu ou não deu? Pera aí que o meu deu erro aqui. Vamos lá. O meu deu 0,1603. 0, vírgula? Espera aí. Isso. Fazer de novo aqui. O meu também deu 0,16. Zero vírgula 16, velho. Ah, não, é isso mesmo, pessoal. Desculpa. Peraí, deixa eu só ver uma coisa aqui. Professor, Oi. depois você pode mostrar como você fez a conversão de polegadas para metros, por favor? Cara, Eu fiz aqui e deu uma diferença pequenininha. Cara, eu usei um aplicativo de conversão aqui. Tá? Pode usar qualquer app de conversão que você tiver aí. Ou você pode usar a relação entre eles. É que eu fiz aqui, o meu deu 0,015, é por isso que eu decidi perguntar. Ah, tá jóia. Professor, qual que é a unidade? De que? Do número de Reynolds? Adimensional. Espera aí, pessoal, deixa eu só refazer a conta aqui, só um minutinho. Deixa eu ver aqui, o número de Reynolds. Não tá certo, 0,03. Professor, Oi. a pressão lá, você usou em bars, no caso não seria em Pascal? Será que não é por isso? Aonde a pressão no anterior? Foi 60 barômetros, né? 150 Não, barômetros. é em barômetros mesmo. É em barômetros mesmo? É em barômetro. A gente usa em barômetros. Então, caso se tiver em outra unidade, tem que transformar. Tem que transformar em barômetro, tá? Assim. Todas essas formas a gente trabalha com barômetro. Não, é isso mesmo, pessoal. Só fazer uma coisa agora. Não, é isso mesmo, tá? Deixa eu arrumar aqui, pessoal. Aqui, então, tá errado aqui o
a minha colinha aqui que eu fiz à tarde tá errado. Mas tá batendo o resultado aqui. Deixa eu só refazer as contas desde o começo, pessoal. Me deu um minutinho só. Que a fome é em barômetro mesmo. Pessoal, peraí, só um minutinho. Acho que eu achei o erro aqui. Pessoal, olha só, achei o erro aqui, tá? É 0,45 vezes 10 à quarta. Tá certo aí de vocês, pessoal? Consertem aí, tá? O meu Mi aqui, ó, é 0,45 vezes 10 à quarta. Então, agora sim, ó. O meu total aqui, pessoal, vai ser de 1.603,33, certo? Da onde saiu esse 10 a quarta, professor? É dado do enunciado, cara. Ele tem Tá. que dar. Ele deu. Esse é o valor do meu Mi aqui, ó. Que é, ó. É o meu coeficiente de cinemática do fluido, tá? Ah, sim, beleza. Cada fluido tem um, tá? O fluido que eu utilizei para esse sistema tem esse. Beleza, Ó, então. tá joia? Então dá Certo. 1.003,33, tá bom? Então, ó, pessoal, ó, para a gente calcular, a gente já tem o F, a gente já tem o V, né? Já tem o DI. A gente precisa calcular o F e o comprimento total, tá? Então, vamos lá. Bom, pessoal, o nosso F, tá? Como a gente viu aqui, ele é 75 dividido pelo número de Reynolds, tá? Então, vai ser 75 dividido por 1.603,33, que vai dar 75 dividido por 1.603,3333. Que vai dar aqui, pessoal, acompanhem comigo, ó. Tudo de vocês está igual. Deu 0,0467. O fator de atrito de vocês deu isso aqui também? Deu. Deu? Então, olha só, pessoal. A gente já tem o fator de atrito, tá? Ó, a gente tem, tá? O meu diâmetro em metros. Para passar para centímetro, como é que fica mesmo, pessoal? A gente anda com duas casas para direita, né? Ó, metro, decímetro, centímetro, tá? Então vai dar aqui, ó, para a gente manter, ó. Tá. Ó, de metro para centímetro, pessoal, a gente anda com duas casas para direita, ó, metro, decímetro, centímetro. Então, ó, isso daqui é igual a 1,3 centímetros, tá? Ó, a minha velocidade, a gente precisa em centímetros por segundo. Também, ó, é só andar duas casas para direita. Uma decímetro, outra centímetro. Então, dá, ó, 555 centímetros por segundo. Então, ó, já temos o diâmetro, já temos a velocidade e acabamos de calcular o meu fator de atrito, né? Pessoal,
Feito tudo isso, tá? Só falta o meu comprimento total. Então, vamos lá, olha só. O meu comprimento total, pessoal. O meu comprimento total, olha só. Ele é o comprimento dos meus tubos mais os das minhas singularidades, tá? Então, o meu tubo, ó, ele tem 5 metros, que é igual a 2 casas para a esquerda, ó. 1, 2, 500 centímetros, tá? Olha só, um T bilateral, a gente coloca 119,9 centímetros, tá? 2 T's de passagem direta. Cada T equivale a 30 centímetros, tá? Então, ó, cada T equivale a 30 centímetros. Então, a gente adiciona 60, tá? Duas curvas de 90 graus. Cada curva, 19,90 vezes 2, 39 e 68. E 2 cotovelos de 90 graus, cada cotovelo 50,01 centímetros. Então, de cotovelo, a gente adiciona 100,02 centímetros, tá? Pessoal, então isso daqui, ó, tá? Somando todas as minhas singularidades, tá? Somando todas as minhas singularidades, que são cotovelos, tá? A gente tem 319,99 centímetros de singularidades, tá? O meu comprimento total, ele é o meu comprimento da tubulação, mais o comprimento das singularidades. A gente viu, pessoal, que o comprimento da tubulação é 500 centímetros, tá? E das singularidades, ó, tudo isso daqui é tabelado, tá, pessoal? A gente tem que olhar na tabela. Dá 319,99. 319,99 centímetros, tá? Então, olha só. Então, o meu LT vai ser 500 mais 319,99 dá 819,99 centímetros. Então, o último elemento que a gente faltava era o meu LT, tá? Porque o meu Rho a gente já tem, tá? Ele também faz parte do sistema. Ele vai de cada um do sistema, tá? Então, vamos lá, pessoal, ó. Então, deixa eu completar aqui, ó. O meu Rho, pessoal, tá? Deixa eu até colocar aqui em outra letra. Outra cor. O meu Rho também está no enunciado, tá, pessoal? É que eu não copiei todo o enunciado. Deixa eu olhar aqui. Ele vale 881,1. Tá? Então, vamos lá. Isso daqui. Então, ó. O meu LT, pessoal. Ó, então, a minha perda em linha, tá, pessoal? Ela é F, que multiplica 5 vezes 10 a menos 10, vezes Rho, vezes LT, vezes V ao quadrado, que divide DI, tá? Então, vamos lá. O nosso F, ó. O nosso F é 0,467. Então, ó. 0,0467 vezes 5 vezes 10 a menos 10 vezes 881,1 centímetro. Não, centímetros não, pessoal, desculpa. Vezes, tá? O meu LT, que a gente viu que é 819,99, 819,99, tá? Vezes a minha velocidade, que dá 555. Vezes 555 ao quadrado. Tudo isso daqui
que divide o meu DI, que é 1,3. Fazendo essa conta aqui, pessoal, tá? Façam aí comigo, vamos ver se isso dá certo. Ó, então, ponto 0,467 vezes 5 vezes 10 menos 10. Opa. Vezes 881.1 vezes 819.99 vezes 555 ao quadrado, isso daqui que divide 1,3. Pessoal, o ΔP de vocês deu aproximadamente, tá? Deu 3,999, eu vou arredondar para 4 barômetros. Deu? Bateu. Bateu aí, pessoal? Então, vamos lá. Vamos voltar aqui, ó, pessoal. Então, ó, a gente sabe, tá? Que a perda total... Tá? Ó, a minha perda total, tá? Ela é o meu ΔP, que a gente já viu quanto que vale 4 barômetros, tá? Mais o meu DP. Aí, pessoal, a gente vai ter que olhar, tá? Na tabela, tá? Mas olha só, uma válvula de controle direcional do tipo J, ela tem um desgaste, tá? Ela tem uma perda de carga de 4,8 bar, tá? Uma válvula de sequência, tá? Que a gente tem, ó. A gente tem. Isso aqui não é o número de válvulas que tem, não, né? São os elementos, ó. O elemento 1, o elemento 2. Vou fazer um pontinho aqui para não recuperar. 2, o 3 e o 4. Tá? Uma válvula de sequência do tipo DZ10P, tá? Eu estou olhando aqui na tabela, ela tem uma perda de aproximadamente 4,2 bar, tá? Tudo isso aqui eu vou dar para vocês, tá, pessoal? As tabelas todas, tá? Uma válvula de retenção do tipo SV, a perda dela é tão pequena que a gente pode arredondar para 0 bar, tá? E uma válvula controladora de fluxo, DRV8, ela tem uma perda de 55 barômetros, tá? Ou seja, pessoal, a minha perda, tá? Em cada um dos elementos vai ser 4,8 mais 4,2 mais 4,2, desculpa. Mais 55, tá? A minha perda total, ela vai ser de 4 mais 64. 4,8 mais 4,2 mais 55 dá 64, tá? Então, eu vou ter uma perda total de 68 barômetros, tá? Entenderam, pessoal? Vocês entenderam, pessoal? Então, olha só. Vamos ver se esse meu sistema está bem ou mal dimensionado, tá? Olha, a minha pressão nominal é a pressão que eu libero no meu sistema, tá? Então, ó, a minha pressão nominal, tá? Menos a minha perda, vamos ver quanto que dá? Isso daqui tem que ser maior do que a minha pressão de trabalho, tá? Porque se isso daqui for menor, o sistema, ele tá com menos pressão do que ele precisa, tá? A minha perda nominal é de 150, tá?
eu gero 150, tá? E ao longo do sistema, eu perco 68, tá? Isso daqui tem que ser maior que a minha pressão de trabalho. 150 menos 68 dá 82, tá? A minha pressão de trabalho é 60, tá? O meu sistema, depois de todas as perdas, ainda está gerando 82 bar. Ou seja, pessoal, esse meu sistema ele está bem dimensionado, tá? Depois de todas as perdas que ele tem, a pressão que sobra ainda é suficiente para manter ele em funcionamento. Deu para entender, pessoal? Eu sim. Todo mundo conseguiu acompanhar as contas? Então, olha só, pessoal. Para a gente achar a perda de linha, a gente precisa achar o F, o LT, o V e o DI. Para achar o F, a gente precisa achar o número de Reynolds, tá? E a gente acha V e DI juntos, tá? Depois a gente acha o comprimento total, acho a perda total. A perda em linha, tá? A perda dos componentes é um dado de cada componente, a gente acha a perda total de carga no sistema, tá? A perda total de carga no sistema, pessoal, tá? A pressão nominal menos a perda de carga tem que ser sempre maior que a minha pressão de trabalho. Se for menor, quer dizer que o meu sistema não está trabalhando, não está com a pressão que ele necessita para trabalhar. Eu preciso redimensionar os elementos do meu sistema. Alguma dúvida, pessoal? Até aqui? Como que a gente calcula a perda num sistema? Nenhuma dúvida? Tranquilo. Tranquilo? Vocês querem copiar aqui os slides? Querem um tempinho para copiar? Ou não precisa? Já foram copiando já? Pessoal, responde aí. Pra mim, Tem como deixar esse exercício no portal com a resolução? proposta dele? Isso. Deixo sim. Depois Você já deixa a está resolução. conseguindo postar essa aula aí, professor? Você acha que vai dar certo? Já está postada já. Não, eu falo essa aula gravada. Ah, gravação sim, gravação dá certo sim, não tem problema nenhum. Tá? É que eu fui tentar acessar a outra aula lá, não deu certo. Não, eu ainda não subi as aulas pro portal ainda. Ah, não. Então, beleza. Tá. Vou fazer isso, ver se eu faço isso até o final de semana. Fechou. Então, olha só, pessoal. Aqui, ó. A tabela estava aqui, tá? Ó. Queda de pressão por unidade, ó. 4,8, 4,2, 55. Tá? Agora, pessoal, tá? Vamos ver. Deixa eu ver aqui se vai dar tempo. Pessoal, deixa eu ver. Não vai dar tempo não, pessoal. Não vai dar tempo. Pessoal, eu começo então na próxima semana, que a gente só tem 20 minutos de aula. Se eu começar aqui, eu vou ter que terminar no meio. Tá? Na outra semana eu começo de perda de carga em sistema pneumático, pode ser?